O mineiro Antônio Flávio Testa é cientista político, bastante conhecido por análises e colunas na imprensa especializada. Também é sociólogo e antropólogo e, além do extenso currículo acadêmico, é um dos principais nomes das artes marciais no Distrito Federal. Nesta edição de Pioneiros, vamos conhecer a história dele. Meu nome é Antônio Flávio Testa, eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais, no dia 6 de fevereiro de 1951. A família Testa e Paniagua, um é de origem italiana, meu avô era italiano, e meu outro avô era filho de espanhol. O Paniagua, que é da família de minha mãe, era espanhol, era um aventureiro. Ele veio para Brasília em 1956 e fez o primeiro hotel de Brasília, aquele hotel da Núcleo Bandeirantes, chamado Hotel Brasília. Até que depois nós viemos para o plano piloto. Aí já tinha, meu pai montou um comércio, era o bar do Flávio, na 208 Sul. Foi um bar muito antigo também, 1961 para 2, por aí. Naquela época você tinha poucos bares aqui, né, conhecidos. Era o que eu lembrava, era o bar do Chico, na 206 Sul. Acho que o bar do Afonso ainda existia, começando. O Beruti foi um pouco depois, né, bares tradicionais. Eu fiz o primário, comecei no grupo escolar no Núcleo Bandeirante, lá que eu fui alfabetizado. E depois, quando vim para o plano piloto, novamente, já era acho que em 1961 ou 2, eu fui estudar na escola clássica da 206. E aí eu terminei de fazer o primário lá, fiz o ginásio, aí fui lá para o Colégio Setor Leste. Na 711, né, ali, 611. 611. E lá eu fiz todo o ginásio, os 3 anos de científico também, e fui fazer vestibular. No vestibular eu já tinha passado por Elefante Branco, né, que era o científico à época, e do Elefante Branco, no último semestre, eu fiz um cursinho pré-vestibular, para poder fazer o vestibular na UNB. Sabe? Então começou assim, eu fiz tudo em Brasília. Aqui era uma aula minha na UNB, no Centro Olímpico, em 1981. Olha a quantidade de alunos que eu tinha numa aula só. Enchia o ginásio todinho. Era um treino de meio-dia a 1 da tarde. Essas fotos são de 1981. Aqui eu também fazendo demonstração no Nunchaku, com 2 ex-alunos meus. Aqui eu disputando a final do campeonato regional. Esse aqui sou eu. Aqui meu professor Takeuchi dando a demonstração. E eu servindo de sparring para ele. Eu passei a gostar de luta porque eu brigava demais, cara. Eu tinha que sair daqui da 208 e estudar no Setor Leste. Então tinha anos que eu brigava 6, 7, 8 vezes. Meu pai era chamado na escola direto, porque eu era muito franzino, entendeu? E você tinha que passar por quadras, que tinha muita gente que, né, você vê, da 208 era quadra de pessoas muito mais bem-sucedidas na vida, os filhinhos de papai. Eu morava lá desde o Juscelino Kubitschek, o presidente do Senado, então aqui. Aí você descia para 209, a quadra de militares. Tinha que passar pela 409, aí já era uma coisa mais diferente, ali era briga direta, né? Aquele pessoal que tinha vindo do Rio de Janeiro, servidores públicos, pessoal muito, os filhos deles, muitos malandros de rua, jogavam muito futebol, e tinha rixa demais, cara. E eu passava às vezes, então os caras mexiam comigo, eu não queria que mexesse também, entendeu? E eu apanhei muito, até que um dia eu falei para minha mãe, olha, eu não consigo mais ficar assim. Aí comecei a treinar judô lá no colégio, com o professor Lofei Shojawa, que foi um dos maiores judocas do Brasil. Fui com ele até a faixa laranja. Aí eu descobri uma academia de karatê na 408 Sul, de um professor chamado Kimufu Takei e Hiroshi Taniguchi. Um dava judô, o outro dava karatê. Aí eu entrei, fui treinar lá, falei com minha mãe, falei, mãe, pô, eu tenho que aprender esse negócio aqui. E eu treinava também já com um pouco de luta com o Adilson, o mestre Adilson da capoeira, mas a gente treinava na grama. Ele era também um autodidata e eu comecei a aprender golpes e treinar sozinho. Então eu fiz o seguinte, ó, depois que eu estava me sentindo mais confiante, eu fui à casa de cada um que tinha me batido e me vinguei. Chamei para porrada, entendeu? E brigamos. Nunca me esqueci disso. Batia na porta e dizia, vamos lá que a gente vai resolver isso. Fiz isso muitas e muitas vezes. Sabe? Até que eu comecei a ficar mais respeitado.
Na minha primeira fase de luta, eu tive uma influência muito grande das 3 lutas, do judô, da capoeira e do karatê. Até que um dia eu falei, eu não sou capoeirista, meu espírito é muito mais de karateca. Né? Aí em 1973 a gente montou uma academia, aqui na 505. Então eu, Botelho, já falecido, e o Chiderico, que foi meu sócio durante 9 anos. E essa academia se tornou uma referência nacional e internacional. Houve uma época, em 1998, 99 por aí, que a seleção brasileira tinha 35 atletas e a minha academia tinha 15. Na época eu só tinha 2 academias que funcionavam o karatê, até onde eu saiba. Tinha também um grupo lá na Vargem Bonita, mas eu não tinha nem como ir lá. Não tinha nem carro, não tinha nenhum, não tinha nada. E aí tinha a academia do Higashino, que era aqui no Congressinho, e depois mudou para o Clube Previdenciários, né? E tinha a academia que eu comecei a treinar na 408 Sul, numa sobreloja, no subsolo, pequenininha, uma salinha. E aí dali foi para o Miura, que a academia do Miura ficava ali em frente ao Júlio Diné, que é onde eu curso processos hoje. Ali no fundo tinha boxe com o Manuel Bonfim Boa Morte, que foi o primeiro professor de boxe aqui de Brasília, e tinha a academia do Miura, de judô. E também ele contratou o Riane para fazer karatê. Então o que acontecia? Judô e karatê estavam muito próximos ali. Aí foi feito o primeiro campeonato brasiliense, né? Aí tinha o quê? Academias, tinha umas 3 ou 4 academias só. Que aí veio alguém de Taguatinga, não sei o que os japoneses mandaram. Aconteceu no ginásio do Casebre, em 1969. Aí participaram os alunos do Higashino, participaram, eu entrei pelo Miura, eu era faixa laranja, eu acho. E o campeão foi o Fernando Collor de Mello. Ele é a faixa roxa de karatê, né? Aí foi feita uma seleção para a gente ir para o Rio de Janeiro disputar o primeiro campeonato brasileiro. Aí eu já tinha sido promovido para a faixa verde. E aí nós saímos daqui, eu fui lá na academia do Higashino para disputar a seletiva. Aí eu cheguei lá, o professor me falou, ó, meu nome é Antônio, vim aqui porque o professor Riane me disse que eu tinha que vir aqui fazer a seleção. Aí o Higashino era um baixinho assim, todo atarracado, mal educado, grosso, ignorante, cara. Aí ele olhou assim, com aquela cara de desprezo dele, aí foi lá botar o kimono, cara. Ele botou o kimono. Aí veio um aluno dele, que chama Fernando Leobonce, que eu conhecia também do colégio, e falou, ele vai lutar com você, cara. Não era nenhum de nós que vai lutar com você, não, é o japonês. Aí eu olhei, cara, eu tinha chamado um amigo meu para ir comigo, que já morreu, inclusive, chamado Mestre Abadá, foi um grande capoeirista. Era muito amigo meu. Aí eu falei, ó, lá pode sair pancada, a gente vai ter que se virar. Ele falou, não, vamos lá. Aí, pô, eu tava apavorado, né? Que nervoso pra caramba. O japonês veio, vamos lutar. Aí eu dei logo um soco na boca dele. Aí cortou a boca do cara. E ele ficou louco, veio atrás e saiu correndo para lá. E foi uma confusão do caramba. Eu era faixa verde, ele 5º dan. Aí ele acabou, tudo acalmou lá. Ele, você vai pro Rio de Janeiro. Com a delegação. Ok. Aí a gente foi de ônibus daqui pro Rio de Janeiro, aqueles ônibus antigos de Patiçapa, 19 horas de viagem. Ficar hospedado no Maracanãzinho. E o Collor de Mello, que tinha sido campeão, ele tinha o pai dele era rico pra caramba, era senador, tudo, ele foi de Puma. Só que ele capotou o carro no meio do caminho. Entendeu? Se estabacou todo, não pôde competir. Né? E foi a última vez que ele lutou karatê também, foi naquele campeonato aqui de Brasília. Né? E aí a gente foi, lutou, aconteceu no dia 2 e 3 de novembro de 1969, no ginásio do Mourisco, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. O Dorival Caribé foi o campeão brasileiro, o primeiro, cara. Isso. Eu fui desclassificado, porque eu saí lá, dei um chutão no cara lá, depois aí perdi. Eu fiz uma luta só, perdi. Eu era faixa verde, eu estava apavorado de ver aquele monte de faixa preta que eu não conhecia, né? Que a gente foi na academia do Tanaka, uma casa antiga, eu estava lá só cheio de faixa preta, aquela coisa assim, parecia aqueles filmes que você vê, filme de... eu não conhecia nada daquilo, eu nunca tinha visto uma faixa preta na minha frente, cara, a não ser o meu professor. Collor, aqui na casa da Dinda, que o Erivaldo Alves, que sou eu, nós fomos visitar o Collor na época da campanha dele para presidente. Ele estava com o kimono, com a logomarca, porque ele tinha patrocinado a seleção de Brasília para disputar o Pan-Americano na Venezuela, e o Brasil foi campeão. Eu comecei, na verdade, a cuidar da academia. Quando o professor foi embora, eu ia lá mostrar o que eu sabia, pouquinho, para alguns poucos alunos, na academia dos outros. Aí passou um tempo, eu comecei a treinar, e tinha uns 20 ou 30 alunos que iam treinar comigo, lá no Elefante Branco. Você vai entrar no Elefante Branco, lá no final, tem um campo de futebol, e tem não um galpão não, tem um pedaço de coisa lá que ele treinava lá. 1970, 71, por aí.
Aí eu fui dar aula na UNB também. Aqui, o Rigachino saiu, ele dava aula na UNB, no departamento, no diretório estudantil. Aí o Rigachino parou de dar aula, eu fui lá, fui contratado. Aí eu tinha um monte de aluno na UNB, fiquei lá 10 anos, de 71 a 81. Daí tinha vindo para Brasília um lutador do Rio de Janeiro chamado Manuel José Botelho, que era um cara muito bom. Ele tinha treinado no Tanaka, no Uriú, na Tijuca, e mudou para Brasília. Até que o Botelho conversou comigo e com o Chiderico, pô, vamos abrir uma academia, cara. Tem muita gente pedindo, procurando. Eu falei, eu não tenho dinheiro, eu tenho alunos. Para começar, ele levava mais de 30 alunos, que estavam comigo no Elefante Branco. Da universidade, o pessoal não ia vir, né, porque treinavam lá e ficavam. Aí alugamos uma sala aqui na 505. E aí começou a funcionar. Chamada Nagai-kan, Academia Nagai-kan, que significa Casa Grande, em japonês. Que eu queria fazer uma homenagem à senzala, da capoeira, e perguntava como é que se fala isso em japonês, não existe. Depois descobrimos que o nome Nagai é o nome próprio. Aí um japonês, que era o mestre Takeo de Kendo, foi dar umas aulas para ele e falou, cadê o senhor Nagai? A gente não sabia, né? Falei, não. Aí expliquei o significado, ficou por isso mesmo. Então dali, a academia ficou funcionando lá 19 anos. Porque eu botei ele 6 meses depois, ele saiu da sociedade, vendeu a parte dele. Fiz um empréstimo no banco e paguei a parte dele e fiquei só eu na academia durante pelo menos 18 anos, que ficou um ano só comigo lá, os 3 sócios, né? E aí a coisa ficou na boa. Depois, em 1989, eu montei a TSC de lutas aqui do lado do Banco do Brasil, onde é a Barreto Jiu-Jitsu ali. Uma academia enorme, enorme, enorme. Eram 2 prédios grandes, da W3 e da W2. Ali eu cheguei a ter 750 alunos. Tá? Foi um auge assim da academia. Só tinha um problema, veio o plano do Collor. Aí eu tinha 16 empregados, o Collor confiscou a poupança, o meu aluguel subiu 1.031% em um mês, e eu não tinha de onde tirar dinheiro. Aí eu tive que ir na Sunab, aquela época, uma confusão enorme, né, para pagar rescisão de empregado, aluguel, então não dava conta. O que eu fiz? Contratei um advogado e devolvi na justiça o prédio. E minha academia, em um mês, de 750 alunos, foi para 280. Aí, simplesmente faliu a academia. Daí eu fui para o parque da cidade, academia também, tem essa parque da academia, lá do parque, ficamos lá um tempo, saí, e minha última academia eu montei na 502. Aí até que eu resolvi falar, não quero mais academia, por um simples motivo, eu tinha que cuidar, eu era funcionário público do Senado Federal, eu tinha que dar aula nas universidades, cuidar da academia, e os alunos não queriam pagar as mensalidades, então no final do mês eu estava pagando despesa de empregado, manutenção, aluguel, do meu salário. Falei, não dá mais. Eu estou aqui no centro, um monte de gente que veio para Brasília para fazer o curso do Hugo Arrigoni, o campeão brasileiro. Eu e a Carla faixa marrom ainda, quando estava começando, foi campeã regional. Essa aqui foi quando eu fui escolhido o melhor atleta do ano, em todas as modalidades de Brasília, pela Associação Brasileira de Cronometro Desportivo, em 1984. Houve um momento em que teve, sério, né, lá do Gilberto Salomão, teve algumas coisas que foi denunciado, alguns foram presos e tal, porque tinha vinculação com alguns marginais. Mas daí dizer que sem a capoeira, não, tem um ou outro cara que, como tem no karatê, no judô, aquela vez que mataram aquele menino de pancada lá, o Velasco, o cara é judoca, vai dizer que todos os judocas são... Tanto que eu fui defender na época, né, na Fondepô, fui na Câmara Legislativa, que era o Salviano, que era o presidente, né? Falou, olha, não dá para comparar isso não, nem o menino lá que matou não era bandido. E tinha um problema sério, porque o que morreu também era muito, não pode dizer que era gente boa não, ninguém morre assim, foi massacrado. Mas aí eu me lembro que a mulher lá que era assessor do presidente da Câmara falou, não, mas nós vamos dar uma punição exemplar, para eles aprenderem. Ué, mas que punição exemplar? Vai perseguir todos os judocas, vai fechar todas as academias? Entendeu? Pô, a polícia foi na minha academia, nas outras academias, tudo. Eu falei, mas por quê? Qual é o problema que nós temos aqui? Estão treinando, estão educando as pessoas, estão preparando. Mas é que recebe ordem. Quando vê a lei do esporte também, criaram o Conselho Federal de Educação Física, aí uma perseguição enorme em cima das lutas. O Orlando Brito, aquele famoso fotógrafo, fez essa montagem aqui da luta entre Muhammad Ali, na época Cassius Clay, e Sonny Liston. E ele pegou e me colocou aqui, ó, na época eu estava sem barba, como se fosse da equipe do Muhammad Ali. Entendeu? Uma obra-prima do Brito.
Eu não consegui disputar como lutador nem o Campeonato Mundial. O máximo que eu consegui foi o Campeonato Pan-Americano, no Rio de Janeiro, no Maracanezinho, em 84. Então eu tinha vencido a seletiva, fui campeão de Brasil, fui para a seletiva lá no Rio de Janeiro, levei na seletiva, levei um chute nas costelas, quebrou meu, até hoje eu tenho sequelas. Aí, mas eu consegui ficar lá, politicamente, os caras queriam me cortar, te discutir e tal, porque tinha muita briga política em Brasília. Fiquei, entrei na equipe, porque não me escalaram para o individual. Eu fiz 3 lutas, perdi na terceira. E o cara que me venceu foi para a semifinal. Pan-Americano, então nós ganhamos medalha de campeão pan-americano. Ok. Daí eu virei técnico da seleção de Brasília, disputamos brasileiro, ganhamos brasileiro, fomos lutar na África, eu montei a seleção, nós ganhamos na África um torneio muito forte em Angola. Depois, então, nós fomos para o Pan-Americano dos Estados Unidos, lá em New Orleans. No Pan-Americano, achei que está muito bem, nós fizemos vários campeões, individual, mas na equipe vamos garfar demais. Lutar contra o americano é pior que lutar com o japonês. E o auge foi, aí fomos para o Canadá. No Canadá, eu levei a maior delegação que o Brasil já levou para o exterior. Nós levamos 126 pessoas, entre atletas e pais de aluno, tudo uniformizado. Tinha 35 países, muito forte. Foi Hamilton, no Canadá. E lá foi quando a gente começou a, de fato, todo mundo respeitar o Brasil. Porque até então o Brasil não tinha ganho nada. Um ou outro, o Watanabe foi campeão mundial individual em 1973, um atleta, esse não, a gente ganhou equipe, catar, várias modalidades de luta. Aí eu comecei a desenvolver, que eu sempre gostei de nunchaku, bastão, faca, e eu tenho um treinamento de faca meu, que é resultado de 35 anos de treinamento. É o sistema que eu tenho, o Testa Kobudo sistema. Porque eu já dei esse curso em Nova York, dei nos Estados Unidos e várias cidades, e aqui no Brasil já formei muita gente. Que é uma esgrima com faca de borracha, então, muito interessante. Que é o que eu tenho feito atualmente. Que aí eu tive problemas no joelho, cirurgia nos 2 ombros, cotovelo, cheio de machucado, né? Então, parei de me envolver muito diretamente com eventos de artes marciais. E o que eu comecei a fazer? Pegar os cursos dos filipinos, que é muito forte, né, o arnis, muito forte, e conversei muito com o mestre Dada, que é um amigo meu. O Dada me contando a história que quando os espanhóis desceram lá nas Filipinas, eles voltaram nadando, cara, porque os filipinos usavam aqueles facões, as espadas deles, e não perderam. Os espanhóis só conseguiram voltar para colonizar quando vieram com bacamarte, com a pólvora. Aí conseguiram invadir as Filipinas, que é uma modalidade de combate com armas brancas. Então lá, no treinamento deles, eles lutam primeiro com pau, bastão, faca, espada. Só no final, que não está nem com arma, é com corpo a corpo. É o contrário do karatê, do judô, dessa coisa. Então eu fui desenvolvendo, pegando também o modelo que os americanos desenvolveram, que é uma síntese. E fui desenvolvendo uma modalidade que eu considero muito interessante, que ela tem muita coisa do movimento da capoeira, do karatê, entendeu? E o estilo da cobra com o tigre. Você ser flexível como uma cobra e esperto como o tigre, quando dá o bote. Mas eu tenho desenvolvido uma forma em que você possa ter mais coordenação, mais agilidade e reflexo, porque à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo tudo isso. A gente chama de a grande arte. Existe um livro no Brasil, que é um livro muito interessante, é um romance de um escritor já falecido, que foi policial a vida toda, chamado A Grande Arte, Rubem Fonseca. Vale a pena ler o livro, porque o filme foi... Talvez ache o filme, inclusive, no YouTube, que é muito antigo. Sabe, foi feito um filme baseado no romance que mostra, de fato, no mundo urbano brasileiro, como é que chegou a lutar com facas, os duelos. Sabe? You can evade an attack. You can block. You have to... Best. Essa aqui é a Zakharov, viúva negra, faca de combate, que a gente utiliza em treinamento para defesa pessoal. Essa aqui é uma réplica de uma adaga romana, uma Gladius. Essa veio de Toledo, na Espanha. E eu tenho outra aqui que é muito interessante, que é uma faca que veio do Himalaia, do Nepal. Essa é a famosa Kukri, uma faca Gurkha. Ela é considerada que tem maior capacidade de corte, tipo um machado. Essas aqui são facas nórdicas, da Suécia, Noruega, são muito utilizadas para pesca.
Mas eu nunca deixei de estudar. Nunca. Foram coisas paralelas, professor? Sempre. O senhor foi um esportista, lutador e estudioso. Quando eu fiz psicanálise, a gente estudava, é um curso muito interessante, né? E aí depois eu falei o trabalho de final de curso, aí eu escolhi o narcisismo e a economia sexual, estudando as prostitutas de beira de estrada. Sabe, aquelas que ao invés de ir ao motel, vai para o moitel. Sabe? Que são o personagem mais desprezado na sociedade, são essas personagens importantíssimas. Sabe? Por quê? Porque a caminho de casa, do trabalho, muitas vezes o cara para o carro enquanto uma pessoa desesperada e vai fazer sexo. E aquilo movimenta uma economia incrível, sabe? Fazer com economia informal. Né? E o narcisismo, que a pessoa tem que se expor, tentar aparecer, e são pessoas sem identidade. Né? Não tem identidade, ela é aleatória, ela passa em qualquer lugar, pode estar acontecendo, depois você não a encontra mais, ou encontra, não sabe. É o contrário de outro tipo de prestador de serviço sexual. Como a gente vê aqui em Brasília, isso é um mercado imenso, Brasília, qualquer cidade grande, né, que tem prostitutas que vêm, são de alto luxo, que servem em hotel, tem um book, elas prestam serviço, tem muitas que são profissionais. Né, então esse tipo de fenômeno social me chamou muita atenção. Quando eu terminei meu curso de Sociologia, a gente fez um trabalho em grupo. Eram eu e mais 3 colegas, e nós estudamos, para terminar o curso, a prostituição em Planaltina e a prostituição no quilômetro 7. Quilômetro 7 é ali onde tem hoje a cidade de Valparaíso, cidade ocidental, porque ali era a primeira zona de prostituição da nova cidade, de Brasília. E Planaltina, que era uma cidade secular, era antes de ter essa Planaltina nova, que é do Roriz, a Planaltina tradicional. Então, veja, a gente analisamos esses 2 fenômenos sociais e como é que a sociedade reagia em torno daquilo. Isso foi em 1974. 76, por aí, naquela fase que eu estava começando a sociologia. Aí nós vimos que lá em Planaltina, a zona abria às 7 da manhã e fechava às 11 da noite. Porque as mulheres tinham que trabalhar em casa, ir para casa cuidar do marido e dos filhos, eram pobres. E a sociedade aceitava, não tinha muita violência, entendeu? Porque as famílias, a polícia também fiscalizava, então era uma atividade que a moralidade da cidade fazia uma vista grossa, porque precisava que aquelas personagens ajudassem no sustento das famílias. Eu entrei para a UNB e fui para a NIF no primeiro semestre. Foi interessante que no de administração eu montei o curso, né, e fiquei lá na UNB muito tempo dando aula, depois passei por outros departamentos e tal, né. Eu sempre fui funcionário público, eu passei logo arranjei um primeiro emprego, quando eu tinha acho que 19 anos, fui trabalhar no departamento de turismo, depois eu fiquei lá um tempo, saí, fui dar aula de karatê e tal, e passei no concurso para ser antropólogo da FUNAI. Aqui sou eu no aldeia Yanomami. Depois eu entrei para o SERPRO, fiquei lá na assessoria parlamentar e mais para frente fui para o Senado. E fiquei no Senado a vida toda, mas sempre dando aula à noite. E apareceu uma oportunidade em 1999, não, pouco antes, estou dizendo, em 95, eu fui contratado para dar aula na UNB. Tinha uma seleção para professores para o curso de verão. E eu tinha que pedir licença do Senado. Mas aí apareceu a oportunidade de eu dar aulas na FGV, em 99, por aí, no curso de Sistema de Informação. E aí o coordenador era um ex-aluno meu também, já falecido, e a sua esposa, que foi um casal fantástico, que eu os conheci no SERPRO. Eles montaram o primeiro programa de reengenharia de processo. Quando se começava a falar isso no mundo, eles já eram top de linha aqui. Porque aquela mentalidade do SERPRO é uma mentalidade muito avançada, a parte de TI. E eu fiquei de 99 até o 2015, 16 na FGV, 22 anos, se não me engano, na FGV. E fui para a NIFO 5 anos consecutivos no curso de marketing de estratégia, sabe? E aí eu voltei também para a UNB como consultor. Para determinados cursos eles me chamavam, né, aquele tipo, as especializações lá, eu não tinha um vínculo formal mais com a UNB. Mas eu tinha um vínculo assim de convidado, de contratado, participava de muitas bancas de mestrado, de doutorado, né, e orientei, eu acho que mais de 150 trabalhos de conclusão de curso nos vários MBAs que eu dei aula. Então eu dei aula, que eu me lembro aqui, ó, na UNB, na Católica, no IESB, no CEUB. No CEUB eu montei o curso de turismo e fui coordenador durante 2 anos e meio. Depois dei aula no IESB, na Facitec, dei aula no IPOG lá em Goiânia, durante muito tempo também, sempre nos finais de semana.
Então eu fazia, era difícil, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro e dava aula à noite, final de semana, quando eu estava envolvido com artes marciais, sempre tinha campeonato, cursos e tal, e eu também viajava para dar aula. Eu sou brasileiro, na verdade. Cheguei aqui criança e eu não me vejo morando em nenhuma outra cidade, entendeu? Eu viajei muito, conheço muitas outras cidades, né? A gente conversa, a gente podia viajar, mudar, passar um tempo fora, eu falo, mas eu quero morar aqui, sabe? Eu me sinto muito bem em Brasília, muito bem. E agora eu estou como diretor de ensino e pesquisa do Instituto Histórico, a gente tem feito a cada 15 dias um evento, geralmente sobre Brasília, sabe? De palestras e tal, e a gente vai descobrindo coisas impressionantes dessa cidade, né? Cada vez mais. Eu sou um aficionado por Brasília, eu gosto muito daqui. É a cidade que eu mais gosto.